Senhor, meus irmãos. Amém? Vamos nos colocar em pé. Como é bom nós estarmos em mais um momento juntos para nós adorarmos ao nosso Deus, rendermos louvores a Ele e de podermos aprender da Sua palavra, demonstrar nossa gratidão a Ele. Antes de nós abrirmos a nossa Bíblia, feche seus olhos, vamos iniciar mais um culto diante da presença dele. Amém? Deus de amor, Deus de graça, ó Senhor, Tu és um Deus de bondade e nós rendemos graças a Ti, nós Te adoramos porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem derramado, ó Senhor, a Sua bondade, o Seu amor, o Seu cuidado sobre as nossas vidas. Nós Te louvamos por quem Tu és. Nós Te louvamos porque toda a força está em Ti. Nós Te louvamos porque o Senhor é um Deus santo e soberano. Nós Te louvamos, Senhor. Te agradecemos por cada vida que aqui está. Te louvamos também por aqueles que não puderam, Senhor, estar aqui, por aqueles que estão nos acompanhando. Muito obrigada por esse momento. Muito obrigada por estarmos aqui em comunhão para ouvirmos, Senhor, da Tua palavra, para aprendermos e estar com o nosso coração diante de Ti, diante daquele que é o nosso Criador. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 10. Jeremias, capítulo 10, nós iremos ler do verso 1
destino. O primeiro verso diz assim: Povo de Israel, escutem a mensagem de Deus. O Senhor para você diz: não sigam os costumes de outras nações. Elas podem ficar espantadas quando aparecem coisas estranhas no céu, mas vocês não devem se assustar. A religião dessa gente não vale nada. Cortam uma árvore na floresta e um artista, com as suas ferramentas, faz um ídolo. Então o enfeitam com prata e ouro e o firmam com pregos para que não caia aos pedaços. Esses ídolos não podem falar. São como um espantalho na plantação de pepinos. Eles têm que ser carregados porque não podem andar. Não tenham medo deles. Não podem fazer mal, não podem fazer bem. Ó Senhor Deus, não há ninguém igual a Ti. Tu és grande e o Teu nome é poderoso. Quem não Te respeitará, ó Rei de todas as nações? Tu mereces todo o respeito. Não há ninguém como Tu entre todos os sábios das nações. Aqui nesses poucos versículos nós vemos que o profeta Jeremias estava falando exatamente da idolatria do povo de Israel e também sobre a adoração que eles estavam prestando a outros deuses. Mas eu queria repetir com você um pouquinho, meu irmão, sobre onde nós temos colocado o nosso coração. Quando nós olhamos para as nossas vidas, ou para o cristão em si, o cristão ele não está isento do mal que esse mundo carrega. Nós não estamos isentos disso. E nós percebemos o quanto as coisas têm piorado. Nós vemos que dentro da política há grandes coisas que têm se perdido. Nós vemos a grande falta social no mundo que nós vivemos. Nós temos dificuldades dentro das nossas casas de assumirmos a nossa vida financeira, talvez, a área da saúde. Nós vemos que muitas coisas estão precárias, mas esse é o nosso olhar humano que é limitado. É algo muito poderoso que a palavra nos garante, é que há a existência de um Deus soberano. E quando nós nos deparamos com isso certamente traz um conforto para o nosso coração. Mas a minha oração hoje é que eu não caia novamente em outros pensamentos, de pensar que Deus não está no controle, de pensar que a minha esperança está na política, ou de pensar que a minha esperança está nas mãos de homens. Muito diferente, irmãos, do que o mundo acredita e daquilo que o mundo carrega. A esperança que nós carregamos dentro de nós é uma pessoa. E essa pessoa é Cristo. Cristo é a nossa maior esperança. Cristo é o maior motivo de nós prosseguirmos e, apesar das dificuldades, prestarmos honra e glória a Ele. Por isso, nesse momento, eu convido você a se esquecer um pouquinho. Talvez os seus últimos dias tenham sido difíceis, tenham sido corrido, mas nós sabemos que nós não prestamos culto ao Senhor somente aos domingos, mas a nossa vida deve ser um culto ao Senhor. Mas juntos em comunhão, eu convido você a adorar a esse Deus, a dizer o quanto Ele é digno, o quanto Ele é exaltado e o quanto Ele é adorado.
Senhor conhece as nossas vidas, o Senhor sabe dos somos,
enquanto somos, enquanto cremos. Por isso nos apresentamos diante de Ti, Senhor, crentes que o Senhor é soberano, grandioso, Deus, Senhor, sobre as nossas vidas. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença, nós cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas, assim como foi anunciado desde o início deste mundo. E Senhor, nós cremos que Tu és Deus, que Tu és Senhor sobre nós. Por isso, eis os nossos corações diante de Ti. A certeza do Teu cuidado, a certeza do Teu governo nos leva a confiar no Senhor. A certeza, Senhor, de estarmos aqui é porque cremos no Deus que nós servimos. Cremos que o Senhor tem cuidado de nós, dia após dia, de manhã, de tarde, de noite. Cremos, meu Deus, que Tu és Deus, que a todo momento o Senhor cuida de nós. É por isso, Senhor, que declaramos com uma grande verdade nos nossos corações: o Senhor cuida de nós. Cante ao Senhor assim, declare: cuida de mim, a sombra das Tuas asas, cuida de mim. Eu amo a Sua casa e não estou sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. A sombra das Tuas asas, cuida de mim. Declare isso, Senhor. Eu amo a Sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois Deus cuida de mim. Eis os nossos corações. Confiamos em Ti, cremos que o Senhor cuida de nós. E é baseado nessa palavra que ouvimos, meu Deus, a voz do Senhor aos nossos corações nessa noite. O Senhor é soberano, o Senhor cuida de nós. Senhor, obrigado pelo cuidado do Senhor. Obrigado porque, apesar da glória que o Senhor tem, o Senhor se importa comigo. Obrigado, Senhor, pelo amor do Senhor. Obrigado pelo cuidado do Senhor. Oramos, Pai, convictos daquilo que o Senhor é, crentes no cuidado que se manifesta sobre as nossas vidas. Oramos em nome de Jesus. Amém? Irmãos, queridos, amados, Ele é soberano. Ele é Deus. Ele está acima de todas as coisas. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é Deus. Você pode dizer isso comigo? Diga assim: Ele é Deus. Diga assim: Deus é Deus. Ele é soberano. Ele é eterno. A glória do Senhor é imensurável. O amor do Senhor é imensurável. Não temos como dimensionar a grandeza de Deus. Não temos como dimensionar aquilo que Deus é. Eu gostaria que neste momento, com a mesma reverência que sempre temos, mas que você tomasse o seu assento. Vamos começar um pouquinho diferente o nosso sermão desta noite. Eu gostaria que você prestasse um pouquinho de atenção aqui em mim. Olha, você acabou de declarar que Deus é soberano, que Deus é grandioso, glorioso, tremendo, eterno. Você acabou de declarar que o Senhor está no controle de todas as coisas e que inclusive Ele cuida de você. E a minha pergunta para você neste momento é: se Deus cuida de você, você crê que Ele te responde? Amém? Sim ou não? Deus responde? Amém. Deus te responde? Quando você ora, quando você clama, Ele te responde? E como é a resposta de Deus para você? Pergunte aí para o irmão que está do seu lado. Pergunte assim para ele: como que Deus te responde? Isso. Como que Deus responde você? Quando você ora, quando você clama, dizendo: Deus, eis a minha aflição, eis o momento que eu estou vivendo, olha para mim e tem misericórdia de mim. Como o Senhor geralmente responde você?
O que esse irmão aí do seu lado falou? Ele me responde que esse tempo vai passar. Ou ele me responde que ele está no controle de todas as coisas. Mas e se eu te dissesse, ou se eu dissesse a você que nesta noite, diante desta oração que você pode estar fazendo, Senhor, eis o modo como eu estou vivendo. E se o Senhor te respondesse assim: Ana, você acha que você está sofrendo muito? Selma, você acha que você está sofrendo muito? Jorge, você acha que é sofrimento demais para você? Eis as pessoas à sua volta. Eis o mundo à sua volta. O sofrimento está estabelecido sobre todos. Você é melhor do que eles? Você é diferente deles? Você se acha melhor? Então por que reclamar daquilo que você está vivendo? Será que o fato de você me servir te torna diferente das pessoas, de modo que nenhum sofrimento pode chegar à sua casa, à sua família, à sua tenda? Será que o fato de você me servir te torna melhor? Olhe à sua volta. A violência, os problemas estão estabelecidos sobre todos os lares. Você é melhor do que eles? O que você responderia ao Senhor? Quer dizer, você acha que o Senhor te responderia assim alguma vez? Vamos, irmãos, quero participação agora, em nome de Jesus. Amém. Olha só, você acredita que o seu Deus, que você acabou de dizer que é soberano, que é um Deus que cuida, responderia a você dessa forma? Você acha que você é melhor que os outros? Olha o sofrimento à sua volta. Quem acha que sim? Levante a mão. Quem acha que Deus responderia assim? Pode levantar de si mesmo. Quem acha que Deus poderia te responder assim? Quem acha que não? Deus não me responderia assim. Não é esse Deus que eu sirvo. Levante a mão. Quem acha que não? Tem alguns irmãos que estão em dúvida ali no meio, né? Não sei se Deus responderia assim ou não. Você acha que não? Por isso eu lhe convido a abrir a sua Bíblia juntamente comigo no livro de Jeremias. Foi o livro de Jeremias aqui no início deste culto. Nós estaremos meditando na palavra do Senhor, que está em Jeremias, capítulo de número 45. Mesmo assentados, como já dito, com a mesma reverência, nós estaremos lendo a palavra do Senhor. Jeremias, capítulo de número 45. Amém? Eu vou ler uma versão. NVI, nova versão internacional. Nós vamos estar lendo dessa versão aqui à frente. Creio que você já encontrou, né? Jeremias, capítulo de número 45. Diz assim a palavra do Senhor. Acompanhe aí comigo. No quarto ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, depois que Baruque, filho de Nerias, escreveu num rolo as palavras ditadas por Jeremias, e este lhe disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a você, Baruque. Você disse: ai de mim, o Senhor acrescentou tristeza ao meu sofrimento, estou exausto de tanto gemer, e não encontro descanso. Mas assim o Senhor manda te dizer: destruirei o que edifiquei, e arrancarei o que plantei em toda essa terra. E então, você deveria buscar coisas especiais para você? Não as busque, pois trarei desgraça sobre toda a humanidade, diz o Senhor. Mas eu o deixarei escapar com vida, onde quer que você vá. Versículo 4 mais uma vez, diz assim: mas o Senhor manda te dizer: destruirei o que edifiquei e arrancarei o que plantei em toda a terra. E então, você deveria buscar coisas diferentes, coisas especiais para você? Não as busque, pois trarei desgraça sobre toda a humanidade. Olha, eu estou causando uma desgraça sobre toda a humanidade. Você buscará algo diferente disso para você? Não a busque. Amém? Eis a palavra do Senhor dita a Baruque por meio do profeta Jeremias. Queridos, eu confesso que quando a gente para pensar um pouquinho sobre quem é Deus, nós ficamos extasiados, porque Deus é incrível.
Ele é incrível, Ele é Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas, Ele é Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós não temos palavras para dimensionar Deus, assim como já foi dito aqui. E a coisa mais incrível que nós poderíamos pensar sobre essa grandeza de Deus não é o fato simplesmente dele ser grande, porque ele simplesmente o é. Mas é o fato de que, apesar de toda essa grandeza, como declarado aqui, ele se importa com você. E quem é você? Eu não sei se você responderia como eu, mas a Bíblia diz que a única coisa que eu tenho certeza do que sou é pecador. Eu sou um pecador por mim mesmo. Eu falho contra o Senhor constantemente. E a única coisa que me separa daqueles que ainda vivem em uma vida de pecado é que, apesar de pecar, a graça do Senhor me alcançou. A graça que alcançou o seu coração também alcançou o meu. Muitas vezes nós somos acostumados a julgar, a pensar, a dizer que algumas pessoas são piores do que nós, mas eu posso dizer uma coisa com toda a convicção para você: não existe pessoa nesse universo pior do que eu. Eu sou terrível. Eu sou terrível. Se os meus pensamentos, se as minhas palavras estivessem nesse telão, talvez você se escandalizaria. Talvez você não estivesse sentado aqui hoje, porque este sou eu. Eu sou o pecador. Mas o Senhor me alcançou. A graça dele me alcançou. E quando eu paro para pensar nessa grandeza de Deus, eu me lembro de grandes homens que também vivenciaram isso. Paulo diz isso com grande propriedade: não existe homem pior do que eu. Este sou eu, pecador, eu faço aquilo que não quero. Lembram-se? Mas um outro homem de Deus, que inclusive foi citado aqui, o texto inclusive que nós lemos, Jeremias, que grande homem, que profeta, que o Senhor usou, mas ele simplesmente era um homem falho. Ele também era um reles mortal. Era um homem com as suas falhas, com as suas necessidades. E nós temos uma outra figura nesse texto, que é a figura de Baruque. Eu não sei se você sabe quem foi Baruque, mas Baruque, ele poderia ser considerado assim, um secretário de Jeremias. Jeremias dizia as palavras do Senhor e Baruque as transcrevia. Ele era como se estivesse secretariando, escrevendo a carta ou o rolo, como diz o outro texto, que seria lido, ou seja, a palavra do Senhor seria anunciada pelo profeta Jeremias, mas inclusive por intermédio de Baruque, que enquanto Jeremias falava, ele as escrevia. Essa figura, Baruque, ela é apresentada dentro do livro de Jeremias em algumas ocasiões. Nós sabemos então a sua procedência. Provavelmente ele era de uma família proeminente dentro do local, do momento em que eles viviam, e de certo modo ele serviu como um grande instrumento de Deus, trazendo a palavra do próprio profeta, ou seja, Deus falando por meio do profeta ao povo. E Baruque foi um instrumento de Deus neste momento. Mas, apenas a nível de curiosidade, você está com a sua Bíblia aberta aí? Vamos lá, acompanhe comigo. Acredita-se que este capítulo, apesar de estar localizado no final do livro de Jeremias, talvez o melhor lugar para a gente entender o contexto em que ele está inserido não seria ali, mas seria no capítulo 36. Vamos lá, abre sua Bíblia comigo no capítulo 36. Vou passar minhas páginas aqui também. Olha só, acompanhando comigo, Jeremias capítulo de número 36. Vamos perceber um pouquinho o aspecto de data, cronologia. Olha o que diz esse texto. No 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio essa palavra do Senhor a Jeremias dizendo, amém? Volte lá agora comigo no capítulo 45. Olha o que diz no início deste capítulo. Palavra que falou Jeremias, o profeta, a Baruque, filho de Nerias, escrevendo ele aquelas palavras num livro, ditadas por Jeremias, no ano 4º de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Temos aqui o mesmo momento cronológico, ou seja, uma história que está inserida lá no final de Jeremias, mas que na verdade pertence aqui a este momento. Enquanto Jeremias falava as palavras a Baruque, que seriam ditas, inclusive proferidas, trazidas ao povo, nós temos
temos aqui agora uma palavra sendo dita àquele que estava escrevendo. Agora você imagine só, é como se Deus falasse assim: imagine que você é um canal de Deus, está sendo usado para transmitir a palavra dele a uma pessoa. E ele está lá falando: Denis, eis que lhe digo. E de repente o Senhor fala assim: olha, a você agora, Denis, a você que inclusive está escrevendo as palavras, que está aí anotando as palavras, eu te digo, você tem dito isso, e o isso que você tem dito é: Senhor, eu tenho sofrido. Eu tenho sofrido demais, o meu sofrimento é imenso. E eu já não consigo mais suportar esse sofrimento. Eis que eu respondo aquilo que você diz. Você quer algo diferente? Olha o que eu tenho feito a todos. Todos estão sofrendo. Eis que lhe digo, eu destruirei. Eu tenho feito isso. Mas preservarei você, Baruque, com vida, aonde quer que você vá. Amém? É isso que diz o texto que nós lemos nessa noite. Era necessário que nós chegássemos a este momento. Portanto, primeira coisa, temos uma ligação ali no capítulo 36. É naquele momento que acontece isso. Enquanto ele estava escrevendo uma palavra que seria dita aos outros, o Senhor respondeu aquilo que Baruque havia pedido, orado, clamado ao Senhor. Talvez esse desgosto foi algo que muitos homens de Deus também passaram. Jeremias, por exemplo, em determinado momento ficou muito desanimado com o trabalho, inclusive com o fato de ele anunciar palavras que muitas vezes o povo não dava ouvidos. Nós temos grandes homens que em vários momentos também presenciaram momentos como esse, em que parece que a luta, a peleja, a luta diária, os desafios diários se tornaram tão grandes como verdadeiros gigantes à frente, de modo que os impediu de ver uma possível solução. E temos esses homens clamado ao Senhor, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Vejamos Davi, quantas vezes clamou como talvez Baruque ao Senhor, dizendo: olha para mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Mas ele está sendo advertido, está sendo reanimado. Talvez as palavras ditas a Baruque podem parecer muito pesadas, inclusive a você. Mas o fato é que o Senhor respondeu. E a palavra trouxe muito ânimo e esperança à vida de Baruque. Talvez, a priori, como eu disse, como no início deste culto você pensou que Deus nunca responderia a você assim, talvez Baruque nunca esperava receber uma resposta como essa. Mas ele recebeu. Mas afinal de contas, esse Deus que é todo poderoso, que é soberano e que cuida de todos, será que realmente ele cuidou de Baruque? Será que realmente ele demonstrou esse cuidado com essa resposta? É interessantíssimo quando nós olhamos o final desse texto. Eu te darei a vida como despojo. Aonde quer que você for, você terá vida. Você será preservado. Apesar de todos os sofrimentos que você possa viver, você será preservado. E a história de Baruque se repete. E eu não sei se você percebeu isso, mas conosco não é diferente. Cristo Jesus veio ao mundo e nos trouxe um evangelho de grande proeminência, algo que simplesmente traz uma grande alegria ao nosso coração. A graça de Deus nos alcançou. Mas muitas vezes nós nos enganamos, pensamos que servir a Deus é simplesmente receber uma carteirinha para colocarmos na carteira, de que a partir de agora eu não sofrerei mais. A partir de agora as dificuldades não chegarão mais à minha porta, porque eu sou filho de Deus. E como filho de Deus eu não aceito isso. Muitas vezes nós pensamos que a obra da cruz se resume ao nosso bem-estar. Entendemos a nossa vida quase como se nós fôssemos o centro do universo, e não Cristo. A vida cristocêntrica ficou para trás. Agora antropocêntrica. Eu, homem, sou o centro do universo. Mas não é isso que o Senhor nos ensina. A obra da cruz não nos ensina isso. E aquilo que aconteceu com Baruque também aconteceu conosco. Perceba, quando o povo sai do Egito, como o Senhor nos diz, ou diz para eles: olha, vocês caminharão por um deserto, e em determinado momento, no momento certo, vocês entrarão na terra prometida. Mas a caminhada é no deserto. A caminhada é no deserto. Mas se vocês estão com medo de perecer no caminho, calma, eu preservarei vocês até o fim, e lá vocês haverão de entrar comigo.
preservados com vida, mesmo caminhando em meio ao deserto. Foi isso que Cristo fez a nós. Ele não nos prometeu que nós simplesmente não teríamos mais dificuldades, mas Ele prometeu a você e a mim que apesar de todas as dificuldades, nós venceríamos. Venceríamos o mundo porque Ele venceu. Eu venci o mundo. Tenham um bom ânimo. Acalmem o seu coração. As dificuldades e as lutas vão vir. Elas são simplesmente fatos que haverão de acontecer. Vales, desertos, haverão de estar à sua frente. Gigantes, a todos os momentos poderão aparecer. Mas, tenham bom ânimo. Eu preservarei vocês com vida até o fim. Porque eu sou a vida. Eu sou a vida. Cristo Jesus. Que obra gloriosa. Ele nos ensinou. Ele é a própria referência de um povo que talvez possa até estar cansado de caminhar, mas que tem uma esperança no futuro. Uma palavra de Deus que foi dita a Baruque, mas que também foi dita a você. Olha, a caminhada é difícil. Você pode sofrer. Não pense que vai ser diferente. Todos vão sofrer. Mas, no fim, Baruque, você terá vida. Você terá vida. A diferença de você para todos aqueles outros é que eles não encontrarão a vida, mas você, Baruque, encontrará. Você será preservado. Esta é a verdade do Senhor nos nossos corações. A obra de Cristo não acarreta numa ausência de dificuldades. A obra de Cristo naquela cruz não simplesmente acarretou em uma simples retirar de todas as dificuldades que você poderia viver na sua vida, mas ela nos traz a certeza, a absoluta certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Olha, a obra de Cristo não acarreta na ausência de dificuldades, mas nos traz a certeza do cuidado divino. E isso deve trazer ao seu coração muita esperança, como despertou no coração de Baruque. Muita esperança. Olha, você será preservado. Existe no texto algumas verdades, algumas nuances dessa verdade divina, dessa verdade aqui pregada nessa noite. O Senhor tem cuidado de nós. E a demonstração do cuidado divino, ela se estabelece primeiramente porque Deus ouve. Perceba o que está no versículo 3 do texto que nós lemos. Disseste tu, ai de mim agora, porque me acrescentou o Senhor tristeza sobre minha dor. Eu estou cansado do meu gemido e não acho descanso. Essas são as palavras do próprio Senhor. O Senhor está dizendo a Baruque, Baruque, você está pensando talvez que eu não estou te ouvindo. Você está pensando que eu não estou entendendo aquilo que você está falando. Mas eu tenho uma notícia para você, eu tenho cuidado de você. E o primeiro aspecto do meu cuidado para com você é que eu te ouço. Aquilo que você fala vem aos meus ouvidos, eu tenho te ouvido. Não existe nada pior do que você não ser ouvido por uma pessoa. Você já passou por isso? Em algum momento da sua vida você já falou alguma coisa para alguém e parece que a pessoa estava em outro mundo e você ficou lá falando literalmente sozinho? Tadinha daquela. Acho que ela já passou por muitos momentos como esse, não é? Momentos que eu estava no mundo da lua, literalmente. Talvez você já passou por muitos momentos assim. Mas o Senhor tem nos ensinado que o cuidado dele se estabelece conosco, por nós, pelo simples fato de nos ouvir. Imagine só, se muitas vezes nós, às vezes, ouvimos algumas pessoas ao nosso lado sem querer ouvir. Sabe quando a pessoa está falando para você um monte de coisa e você já está literalmente cansado de ouvir aquilo? Eu não quero mais ouvir o que essa pessoa está falando, mas você precisa estar ali e ouvir. Você já passou por isso? Agora imagine Deus ouvindo as nossas súplicas. Ele não precisa disso. Ele é Deus, lembrem-se. Apesar de toda a sua glória, o Senhor se importa comigo a ponto de ouvir o meu clamor. Isso é muito cuidado divino. Isso é muito obra da cruz. Isso é muito obra da graça. O Senhor, Ele não precisa de nós, mas mesmo assim Ele cuida de nós a ponto de ouvir o nosso clamor. Isso deve despertar no seu coração muita alegria. O Senhor tem te dito nessa noite, eu tenho ouvido o seu clamor. Eu tenho ouvido o seu clamor. Você tem clamado e eu tenho ouvido. Olha, eu tenho ouvido o que você tem dito para mim. As suas palavras de dor, de aflições, de angústia têm chegado até mim. Eu tenho compreendido as suas necessidades. Eu entendo, muitas vezes antes de você mesmo as dizer.
Eu sou o Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor, o Salvador. E eu tenho ouvido, apesar de toda a minha glória, mesmo assim, eu cuido de você a ponto de ouvir. Ele ouviu o clamor de Baruque. E assim como ele ouviu o clamor de Baruque, ele ouve a sua oração. Mas o clamor da humanidade também foi ouvido por Deus. Nós não tínhamos condições de salvar a nós mesmos. E suplicávamos ao Senhor por uma obra de salvação, porque pecamos e destituídos estávamos da glória dele. Mas o Senhor ouviu a necessidade, o clamor da humanidade. E a Bíblia nos diz que ele estava simplesmente atento a este clamor. A comprovação disso será dita daqui a pouco, sim. Mas Cristo ouviu a necessidade que nós tínhamos de novamente viver para Ele. A mensagem dele foi trazida aos nossos corações, porque ele ouviu um clamor de um povo que necessitava ser salvo. Nós dizemos aqui há pouco sobre o povo do Egito, o povo caminhando, inclusive no deserto, mas um povo que estava preso no Egito. E a Bíblia faz questão de nos dizer que esse povo que estava preso no Egito, eles clamavam ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo que estava preso. Do mesmo modo, nós estávamos presos em nossos delitos e pecados, mas a Bíblia nos diz que o Senhor nos ouviu. Ele enviou o seu único Filho por nós. Ele ouviu o clamor e a necessidade de todos nós. Sim, a obra de Cristo não acarreta na ausência de dificuldades, mas ela nos traz a certeza de que Deus tem cuidado de nós. Primeiramente, o texto nos diz porque Ele ouve o nosso clamor. Mas também, além de nos ouvir, o texto nos diz que Ele nos responde. Olha o que diz o versículo 4. Assim lhe dirás, isto diz o Senhor. Se você acha que era muito, o fato de, apesar de toda a glória e grandeza do Senhor, Ele ouvir o nosso clamor, imagina responder. Se você acha que é muito o fato de Deus, com toda a sua grandeza, simplesmente ser imensurável ou não podermos escrever com palavras, o fato de Ele ouvir aquilo que eu disse, imagine o fato de Ele se ater a mim e responder. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe com aquilo que eu falo, ou se preocupe em responder aquilo que eu digo? Nós temos inclusive exemplos, e eu creio que talvez alguns podem ter passado por isso durante a sua vida. Nessa humanidade, neste momento que vivemos, existem pessoas que são famosas. E como famosas, nós temos uma ideia de fama, ou seja, de popularidade. Pessoas que são conhecidas por muita gente. Essa é a ideia. Se você, por exemplo, mandar uma mensagem ao presidente da República hoje, será que ele vai responder você? Temos inclusive eleições agora nos Estados Unidos, né? Uns dizem que acabou, outros dizem que não. Estamos aguardando notícias maiores, mas, em todo caso, se a gente mandasse mensagem ao atual presidente dos Estados Unidos, será que ele vai responder a você? Imagine que você vai mandar em português, porque você não sabe escrever em inglês. Porque eu mesmo não sei, eu vou me perder tudo. Eu vou colocar no Google Tradutor. Mas você acha que ele responderia a sua solicitação, a sua mensagem? Por quê? Porque ele é importante? Porque talvez ele tem coisas mais importantes para fazer? Imagine Deus. Deus é muito maior do que qualquer presidente. Deus é muito maior do que qualquer pessoa famosa, que muitas vezes nós gastamos o nosso tempo, mandamos mensagens, nos preocupamos em inclusive ajudá-las e elas nunca nos responderão. Mas Deus nos responde. Ele responde ao clamor da humanidade. Pode ser quem for, e talvez o prefeito, a prefeita pode nunca responder. Talvez a pessoa famosa que você gosta tanto pode nunca te responder. Mas Deus, que é muito superior a todos eles, Ele responde a tudo aquilo que você fala. A Bíblia nos diz que Baruque clamou, e o Senhor não só ouviu, como respondeu. E assim como foi com Baruque, mais uma vez, no aspecto da própria salvação, Deus não apenas ouviu o clamor de um povo que estava preso em seus delitos e pecados, escravizados dentro do Egito, como Ele respondeu a este clamor, enviando o seu único Filho para morrer por você e por mim.
Deus não apenas ouve o clamor de Baruque, como ouve o clamor de um povo que estava escravizado no Egito, como ouve o clamor de um povo que estava escravizado pelos seus pecados, mas Ele responde enviando o seu único Filho para morrer por nós. Não existe resposta melhor que nós poderíamos obter, não existe resposta diferente, nada poderia nos tirar da escravidão do pecado. A Bíblia diz que nós não éramos capazes de por nós mesmos nos salvarmos. Por isso foi necessário que Ele enviasse o seu único Filho para morrer por nós. A obra de Cristo não acarreta uma vida de ausência de dificuldades, mas ela nos traz a certeza de um cuidado divino, um cuidado que se estabelece porque Ele nos ouve, mas também porque Ele nos responde. Um cuidado que se estabelece porque assim como Ele fez com o Baruque naquele dia, Ele também fez comigo e com você. O Senhor tem ouvido o nosso clamor. A obra de Cristo demonstra o cuidado de Deus para conosco. Primeiramente, porque Ele nos ouve. Segundo, porque Ele nos responde. E eis a palavra do Senhor no seu coração nessa noite mais uma vez. O Senhor responde o seu clamor. Ele não apenas te ouve, mas Ele responde. Ele tem respondido, como sempre responderá, à necessidade dos seus filhos. Filhos esses que inclusive clamam a Ele. O Senhor está atento ao nosso clamor e Ele nos responde. E por fim, o Senhor não apenas nos ouve e nos responde, mas Ele é um Deus que preserva. Olha o que diz o texto que nós lemos. Versículo 5 de Jeremias 45. E procuras tu, Baruque, grandezas para ti mesmo? Não as procure, porque eu trarei mal sobre toda a carne, diz o Senhor. Porém, entretanto, te darei a tua alma por despojo. Numa outra versão, NVI, mas eu deixarei escapar com vida você, aonde quer que você vá. Eis a resposta do Senhor. A preservação se estabeleceu sobre a vida de Baruque. Preservação, preservar. Baruque seria preservado. Talvez essa não fosse a resposta que ele esperava, mas não existia resposta melhor que ele pudesse receber. Não existia outra resposta. O Senhor poderia ter falado para ele: olha, Baruque, você vai ter uma vida ótima, eu vou acabar com todo o seu sofrimento, mas você vai morrer. Você vai viver 2 dias e vai morrer e acabou. Vai passar esse tempo, é o que dá, esse é o momento. Mas não, o Senhor responde a Baruque dizendo assim: você acha que você está sofrendo muito? E você acha que eu deveria fazer diferente? Eis que toda a carne sofrerá, todos haverão de passar por sofrimento, todos, mas você será preservado. Essa não era a resposta talvez que Baruque esperava, poderia não ser a resposta que ele esperava, mas era a resposta necessária para ele. Essa era a resposta necessária. Do mesmo modo foi conosco. Talvez a resposta que nós esperávamos diante do nosso pecado era simplesmente o fato de Deus deixar-nos nos nossos próprios pecados, porque nós gostamos de pecar. Eis as palavras do próprio apóstolo Paulo, dizendo: eu faço aquilo que eu não quero, mas na verdade eu faço. Eu gosto de errar, eu tenho prazer em fazer isso, mas eu não posso ter prazer nisso. Nós precisamos ter prazer na lei do Senhor, nos servir ao Senhor. Perceba como a resposta que muitas vezes nós queremos obter não é a resposta necessária às nossas vidas, pois no momento nós queríamos simplesmente continuar pecando. E o Senhor nos respondeu da melhor forma de vida, dizendo: eu preservarei você com vida, e não é uma vida qualquer, é uma vida eterna. Baruque, você quer ter uma vida melhor, mas não é isso que eu pretendo para você. Eu pretendo que você caminhe em meio ao deserto, porque lá na frente existe uma vida eterna para você. Você será preservado, a vida está disposta a você, porque eu sou a vida. Eu sou a vida. A vida está em mim. Eu destruirei o que edifiquei e arrancarei aquilo que plantei. Os dias se tornarão muito piores, queridos. Se você acha que as tribulações estão grandes, eu tenho péssimas notícias para você. A Bíblia diz que as coisas ficarão piores. Estamos caminhando para o fim dos tempos. As tribulações, as dificuldades haverão de aumentar. Mas nós precisamos permanecer firmes na esperança e na expectativa que Baruque precisou entender. Você será preservado. A vida eterna.
vida eterna está disposta a você, porque eu sou a vida. Se você espera que simplesmente as coisas haverão de melhorar, se você espera que eu vou dar tudo o que você está pensando, eu acho que você conhece o Evangelho errado. Este não é o Evangelho de Cristo. Este não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo nos ensina que nós haveremos de sofrer, passar por dificuldades, mas em todas essas dificuldades nós haveremos de ser preservados. Eu venci o mundo e portanto vocês também vencerão. Comigo, em Cristo, nós seremos preservados. Ele cuida de nós. Ele cuidou de Baruque. Ele ouviu Baruque. Ele respondeu Baruque. E ele preservou Baruque. Do mesmo modo, o Senhor ouviu o clamor de uma necessidade nossa, pois nós não tínhamos condições de ser salvos. Do mesmo modo, ele respondeu enviando o seu próprio Filho para morrer por nós naquela cruz. E essa obra da cruz, não existe obra maior de cuidado divino do que aquilo que aconteceu na cruz do Calvário. Ele preservou as nossas vidas com vida em Cristo, para a glória dele. Ele não precisava disso, mas ele o fez. Ele não precisava preservar Baruque, como não precisava preservar você, mas ele o fez. Ele cuida de você, ele cuida de mim. A obra de Cristo não perfaz o possuir tudo, o ter, obter, ganhar todas as coisas. A obra de Cristo perfaz ganhar apenas uma coisa: Cristo. Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em você, Cristo em mim. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu lhe convido a verdadeiramente entender o cuidado de Deus sobre você. Assim como cuidou da vida de Baruque, assim como ouviu, respondeu, preservou. Talvez a resposta do Senhor não fosse aquilo que nós esperávamos, mas foi a resposta certa, na medida exata, para aquilo que nós necessitávamos. E do mesmo modo que Ele nos salvou, diante do seu clamor nessa noite, o Senhor tem uma resposta certa, na medida da sua necessidade. Pode muitas vezes até não ser aquilo que você está esperando, mas Ele conhece a sua necessidade, e o Senhor tem dito a você: eu tenho te ouvido, eu tenho inclusive respondido você. Calma, a vida eterna te espera, você passará por tudo isso. Vamos nos colocar em pé. O cuidado do Senhor é tremendo. Ele não precisava disso, mas Ele cuidou de mim. Ele cuidou de você. Senhor, damos graças pelo cuidado do Senhor. Te damos graças, meu Deus, porque o Senhor alcançou os nossos corações. Nos ensine, Senhor, a entender os caminhos do Senhor. Nos ensine a aprender, Senhor, os caminhos do Senhor. Nos ensine, meu Deus, a entender que o Senhor tem cuidado de nós. Nos ensine, meu Deus, a viver para ti. Faça essa canção,
estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Estou sozinho, pois sei, Deus cuida. Você pode colocar a mão no seu coração e declarar isso ao Senhor? Cante assim: e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Senhor, nós cremos que o Senhor cuida de nós, que o cuidado do Senhor se estabelece sobre as nossas vidas, Senhor. Eis, Senhor, a tua igreja, eis o teu povo. Senhor, nos ensine a entender o cuidado do Senhor, a grandeza do Senhor. Traz ao nosso coração, meu Deus, a certeza de que nós não estamos só. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos em meio a essa caminhada? Quantas vezes, meu Deus, nós temos inúmeras pessoas aos nossos lados. Pai, quantas vezes parece que nós estamos simplesmente só. Quantas vezes nós temos nosso esposo, esposa, filhos, simplesmente à nossa volta, mas nós nos sentimos só. Senhor, traz-nos a certeza, traz-nos, meu Deus, simplesmente a convicção, nos ajude a lembrar: o Senhor está conosco, Deus cuida de mim. Obrigado, Senhor. Assim como o Senhor cuidou de Baruque. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cuidou de nós. Sim, aguardamos ansiosamente a vida. Aguardamos ansiosamente a vida eterna. E assim como o Senhor simplesmente deixou escapar com vida Baruque, que a graça do Senhor esteja sobre os nossos corações e que nós possamos ter a grandeza de poder viver essa glória contigo na eternidade. O Senhor não nos deixou sozinhos, não nos deixou morrer, mas a vida foi prometida a nós. Nós aguardamos, meu Deus. E não é aonde nós formos, temos um lugar certo e determinado. Na glória do Senhor queremos morar. Eis as nossas vidas e corações. Cremos, meu Deus, que o Senhor cuida de nós. Cremos, Pai. Ah, queridos, que palavra, não? Que palavra do Senhor a Baruque. Confesso que se eu ouvisse essa palavra, talvez eu ficaria triste, preocupado. Talvez uma palavra tua como essa pudesse despertar no meu coração tantas coisas. Talvez você esperava que Deus nunca responderia você como respondeu a Baruque. Mas Ele pode responder. Mas lembre-se, Ele tem te ouvido, Ele tem respondido. E acima de todas as coisas, muitas vezes Ele não responde aquilo que você espera, Ele responde aquilo que você precisa. O cuidado de Deus tem se estabelecido sobre você. Que essa certeza se faça presente, não apenas hoje, mas por todos os dias da sua vida, que você possa se lembrar: Deus cuida de você. O cuidado dele se estabelece com você. E a prova disso está na cruz. A cruz é a prova do cuidado de Deus que se estabeleceu sobre nós. Irmãos, nós estamos partindo para o encerramento do nosso culto. Apenas alguns avisos. Os nossos cultos essa semana são nos horários comuns, como estamos acostumados. Semana que vem nós temos eleição, né? Mas estaremos cultuando o Senhor da mesma forma. Você que não vai estar aqui presente, como aqueles que não puderem, estão nos assistindo também à distância. Que realmente as nossas vidas possam ser de louvor e engrandecimento ao Senhor. E que a sua necessidade, a resposta para a sua busca, realmente possa ser alcançada, que o Senhor venha responder a você. Que a sua necessidade seja suprida pelo Senhor, porque Ele cuida de mim e Ele